Olá pessoal, eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E como é que vocês estão, gente? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, gente, e tendo um ótimo dia, muito bem abençoado por Deus. Bom, gente, hoje eu vim aqui fazer mais uma receitinha. Vocês devem estar estranhando porque eu estou de óculos, mas vocês sabem que eu fiz uma cirurgia na vista, então eu não posso ficar olhando para essa claridade da ring light. Ela tem uma luz muito forte. Então, o meu médico falou que eu posso estar gravando para vocês. Eu só não posso ainda mexer no fogão e nem ficar olhando para luz muito forte. Pegar peso, abaixar a cabeça, tem umas regras, gente, do meu médico que ele passou, mas ele falou que eu posso estar gravando um vídeo para vocês, só que tendo esse cuidado todo. Porque eu falei para ele que eu tava morrendo de saudade de fazer vídeo para vocês, gente. Então, não vai ser esse óculos aqui que vai me impedir. Vocês podem ver, o meu óculos, gente, ele é todo fechado, ó. Ele é fechado nas laterais, embaixo, em cima, porque quando eu vou pra rua eu uso ele direto, eu não posso pegar poeira e nem a claridade do sol direto na minha vista. Então, eu sigo tudo direitinho para dar tudo certo, gente. Mas a gente não vai deixar de fazer uma receita gostosa, deliciosa e geladinha. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Hoje nós vamos estar fazendo aqui um bolo gelado de leite ninho e morango. Gente, olha, isso fica muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Vocês não sabem o quanto isso aqui é uma delícia. E ele não é muito complicado, gente. Ele tem um gasto assim um pouquinho elevado, mas se vocês quiserem, vocês podem estar substituindo alguma coisa ali que vocês queiram, sei lá, o recheio. Mas para mim, o melhor mesmo é seguir ele todinho, tá certinho como ele tá ali mostrando, gente, porque ele fica muito bom. E para essa receita nós vamos fazer primeiro o bolo, que é um paneló fofinho. Depois nós vamos estar fazendo o recheio e eu vou ensinar para vocês uma calda para molhar também esse bolo, que fica uma delícia. Então a gente vai fazer ele devagar por etapas para eu poder explicando para vocês tudo direitinho, para vocês fazerem aí e não errarem nada da receita. Então, para essa receita, eu vou estar precisando de 4 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 400 ml de leite, 4 ovos, 160 ml de óleo, o fermento, que é o nosso amigo. Essa é a base do nosso bolo. Essa quantidade aqui, gente, é para um bolo grande, mas se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo a metade da receita para um bolo maior. Esse daqui eu vou estar usando uma forma de 28 centímetros de diâmetro. Vocês podem estar fazendo uma forma menor e diminuindo a quantidade, porque às vezes tem pessoas que moram sozinha, ou então tem pessoas que só moram um casal, ou moram 2 amigos, de 2 pessoas só, então não quer fazer um bolo grande, que vai ficar muito bolo, né? Então, vocês podem estar usando uma forma menor, gente. Eu uso a forma desse tamanho porque aqui em casa é muita gente. Aqui são 5 pessoas e as pessoas adoram estar comendo sempre alguma coisa gostosa, né? Então, aqui eu sempre faço um bolo maior, sobremesa maior, para poder dar para todo mundo comer à vontade e repetir. Bom, então, vamos começar a nossa receita? A gente, antes disso, não esqueça de se inscrever lá no canal para dar aquela força para a gente, para que o canal possa evoluir e para muitas mais outras pessoas também. E vocês também me ajudarem a realizar o meu sonho, que era ter esse canal. Eu quero que ele evolua, que ele possa passar para muito mais pessoas as receitas, as decorações que eu ensino, gente. Eu quero que muito mais pessoas acompanhem. Então, para isso eu preciso da força de vocês. Não esqueçam de deixar o like, é através dele que o YouTube vê que vocês realmente estão gostando do conteúdo e ele começa a mandar mais vídeo para vocês e começa a espalhar também. Compartilhe com outras pessoas, ative as notificações assim que se inscrever para que você não perca nenhum vídeo lá, gente. E também me segue nas redes sociais, porque eu estou postando vídeo lá de compras que eu ando fazendo, das coisas que eu vou fazer. Eu estou dando às vezes assim uma aberturinha assim de alguma receita que eu vou estar fazendo. E o meu dia a dia, gente, o meu tratamento que eu boto lá para vocês estarem vendo. Então acompanha lá que vocês vão estar sempre por dentro de tudo que eu estou fazendo, que está acontecendo comigo. Mas agora vamos deixar de muito lero-lero e vamos partir para a nossa receita? Então vamos lá começar essa receita.
Bom, gente, para começar, eu vou estar primeiro batendo aqui o açúcar e os ovos. Vou bater isso aqui, gente, até formar um creme bem branquinho mesmo. Ele vai ficar um creme bem assim, bem espumoso e branquinho. Então, vamos lá bater esse açúcar e o ovo. Bom, gente, então olha só, já bateu aqui bem, ó. Olha, tá vendo? Fica um creme, olha. Um cremezinho bem esbranquiçado mesmo. E agora eu vou colocar os outros ingredientes. Olha, eu vou colocar aqui o óleo e vou dar mais uma misturada aqui, gente. E agora, gente, eu vou estar colocando aqui a farinha de trigo e o leite. A minha farinha de trigo, gente, já está peneirada, tá? Eu já separo ela toda preparada já. Eu já preparo, deixo meus ingredientes tudo já preparado. E o leite aqui também. Vou dar uma misturada aqui só pra não subir, né, a farinha, fazer aquela surpresa. Então eu dou uma misturada sempre da farinha assim com leite, que é para ela não sair voando. E começo também a bater devagar, depois é que eu vou aumentando, gente, olha. Gente, olha a espátula linda que eu comprei para trabalhar para vocês, é um cupcake, olha. Que coisa linda, eu fiquei apaixonada quando vim na loja, lembrei de vocês, falei, vou levar essa espátula. Agora eu vou começar a bater devagar, que é para misturar. E depois eu vou aumentando. Eu vou estar colocando o fermento, gente. E a nossa massa já está prontinha, olha. Uma colher de sopa bem cheia de fermento, ó. Mais um pouquinho, gente. O fermento é igual a farinha, gente. Vai tudo na nossa cara. Qualquer ventinho ele voa. Como eu tô com o ventilador ligado aqui Eles estão vendo. Para refrescar a cozinha, porque eu moro no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe como é que aqui é calor, gente. Nós estamos no inverno, mas não parece. A gente vive rezando para cair uma chuva para refrescar, mas o Rio de Janeiro, gente, realmente nasceu para ser a cidade maravilhosa. Ela não consegue ter chuva. É difícil, gente. E as pessoas olham pra gente e falam assim, gente, mas vocês são carioca, mas vocês são tão branquinhas. É porque eu evito muito sol por causa da saúde. Mas é complicado, gente. Então agora vamos lá. Agora misturar o fermento. Agora é rápido, gente. Eu vou dar só uma batida para misturar o fermento e tá tudo pronto. Bom, gente, então já tá tudo batidinho aqui. A forma, gente, eu queria uma forma desse tamanho. Ela tem 28 centímetros de diâmetro. Então eu queria a forma desse tamanho, mas as minhas formas ou elas são maiores ou são muito pequenas. Eu só tenho essa que é de fundo solto, né? Que sai o fundo. A gente fala que é fundo falso. E para mim usar ela, gente, o que eu fiz? Eu já vi uma vez uma pessoa fazendo esse truque quando fazia bolo. E eu também já fiz bolo para fora, eu já usei esses truques também, gente. Eu peguei o papel laminado, forrei ela toda por baixo com papel laminado, depois eu botei pelas laterais que pegasse um pedaço de baixo também, juntando aqui as beiradinhas, ó. Para não ter abertura nenhuma para cair o bolo. Porque vocês sabem que a forma de fundo falso, se você colocar um bolo liso, sem colocar barreira nenhuma, vai derramar a massa, porque a massa é mais líquida. Então eu fiz isso, gente. Eu forrei o fundo e as laterais todas, olha, com papel laminado. Vocês podem ver que tá tudo forrado com papel laminado aqui dentro, ó. E passei manteiga. Passei só manteiga, porque depois o papel laminado eu vou puxar e vai sair do bolo. É porque eu quero desenformar esse bolo. Então, para desenformar, o melhor também seria na forma de fundo falso. Mas até na forma comum daria pra gente, porque você depois de assar o bolo, tem os truques que você faz, você desmonta ele, você coloca um plástico, vai montando, depois dá pra você desenformar também tranquilo. Mas eu fiz isso porque eu queria desse tamanho, que a massa que eu tô fazendo é para uma forma de 28 centímetros de diâmetro. Então agora vamos lá colocar a nossa massa que já está prontinha. A minha filha ficou até com medo, gente. Ela falou assim, mãe, tem certeza que não vai vazar, mãe? Falei, não, filha, com o papel laminado não vaza. Com o papel manteiga, poderia até correr algum risco, mas com o laminado, não. E como eu vou montar o bolo no próprio tabuleiro, eu preferi esse aqui também, de fundo falso, porque esse bolo aqui, esse tabuleiro, ele solta a lateral, fica bem larga, dá pra você tirar tranquilo. E o bolo no fundo também vai dar pra tirar tranquilo, gente. Então, olha, coloquei aqui a minha massa, ó, vou dar uma batidinha, que vocês sabem que eu bato, que é pra sair o ar que tiver embaixo.
Olha, filha, não derramou. Ficou bom? Pronto, gente. E agora eu vou levar no forno a 180 graus, pré-aquecido já. Vocês sabem que quando eu começo a receita, eu já acendo o forno e coloco ele a 180 graus. Se a receita for muito rápida para bater, eu boto ele a 200 graus e antes de eu colocar o bolo lá dentro, eu abaixo ele para 180. E ele vai ficar lá assando de assim uns 30, 35 minutos, ou até que a gente coloque o palitinho e ele saia seco, né? Porque cada forno tem um tempo de cozimento. Então, no meu, eu vou deixar esse tempo. Não abram o forno antes dos 30 minutos, porque o processo de crescimento do bolo, se você abrir antes dos 30 minutos, ele vai solar. Seu bolo vai estragar, gente. Vai minguar, afundar no fundo, vai acabar o seu bolo. Apesar de que o bolo solado é uma delícia, né, gente? Mas a gente não quer bolo solado aqui. Aqui nós queremos um bolo para fazer uma receita deliciosa. Gente, então agora eu vou botar lá no forno para assar, vou deixar o tempo dele e quando estiver pronto, a gente volta. Bom, gente, enquanto o nosso bolo tá lá assando, eu vou começar a preparar o recheio dele. Então, para fazer esse recheio do bolo, nós vamos estar precisando de 200 gramas de chocolate branco, olha, isso aqui, 2 caixas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite e 200 gramas de leite em pó. E também, gente, nessa etapa do creme, nós também vamos precisar de uma caixinha de preparo para chantilly de 200 miligramas. Não, 200 mililitros, né? Porque o chantilly é líquido. Aquele líquido prontinho que tem pra gente bater e formar um chantilly. Então nós vamos precisar de uma caixinha de 200 litros. Eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês rapidinho aqui. Que eu deixei ela na geladeira para ter... Porque o chantilly tem que ficar bem geladinho, né, gente? Uhum. Então, olha só. Essa caixinha aqui, tá vendo? Eu uso dessa marca aqui, que eu acho muito boa. Já tô acostumada a usar essa marca. Então, essa caixinha de 200 aqui, ó. É 200 mililitros mesmo, gente. Eu vou colocar na geladeira de novo, porque ela não pode ficar esquentando aqui fora. Eu não coloco no congelador, gente. Eu coloco no... Como é que a gente chama essa parte, filha? No extra frio. Isso. Ela fica abaixo do freezer. É um compartimento que tem extra frio, onde você coloca mortadela, presunto, queijo. Ali você coloca os frios. Aí eu coloco o chantilly ali, que é para ele não congelar. E também não ficar quente, ficar bem geladinho. Então ele já tá desde ontem na geladeira, que eu fiz compra ontem, vocês vão ver os vídeos que eu fiz aí de vlog. Bom, gente, caso vocês não tenham essa parte na geladeira do extra frio, vocês coloquem o quanto mais próximo do freezer, mas não no freezer, né, mãe? Coloca numa grade bem próxima. próxima. Coloca na primeira prateleira da geladeira. Isso. Porque ela já fica bem perto ali do congelador, do freezer. Quem não tiver geladeira com freezer, pode botar na primeira prateleira que ela vai ficar grande. E é bom você botar de um dia para o outro, porque aí ele vai pegar a temperatura certa para formar o chantilly e não vai empedrar. Porque se o seu cremezinho para chantilly empedrar, depois você não vai conseguir fazer um chantilly bom, porque ele fica meio aguado. Então é por isso que eu faço isso, gente. Então agora vamos preparar o nosso creme, que a parte do chantilly é só para depois que o creme estiver bem frio. Não pode misturar o chantilly batido com o creme quente. A gente vai fazer o creme primeiro por isso, que eu já vou deixar ele esfriando. O bolo também tem que estar frio para a gente poder manusear ele. E aí eu vou mostrando para vocês aí a etapa como é que é. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é derreter aqui, dissolver o leite em pó com o leite condensado. Essa vai ser a primeira coisa, gente. São 2 caixas de leite condensado, como eu falei para vocês aí. Não precisem ficar preocupados em estar copiando, porque eu coloco tudo lá na descrição, gente. Lá na descrição tem o conteúdo de tudo que eu usei, a quantidade de tudo que eu usei para fazer a receita. Aí o modo de fazer é só vocês entrarem no vídeo e acompanharem. Porque tem às vezes muito segredo que não adianta você só copiar. Ah, a quantidade de ingredientes são esses. Aí você vai lá, copia, e aí você não vê o modo que se faz. Às vezes tem muito processo, ó, para você ver. Esse bolo gelado aqui que nós estamos fazendo, ele tem vários processos, ele não é um só. Ele tem esse aqui, tem a caldinha que a gente faz para poder estar dando uma molhada no bolo, para ele ficar legal, né? Então, tem que prestar atenção nisso, gente.
Botar a colher ali para ela não sujar. E agora eu vou botar aqui, olha, o leite em pó. 200 gramas, gente. E vou estar misturando ele aqui com leite, dissolvendo bem ele antes de colocar os outros ingredientes. Então eu já misturei bem aqui o leite em pó com leite condensado, ó. Tá lisinho, ó, tá vendo? Não tem grumo nenhum de leite. Tudo misturado. E agora eu vou colocar aqui as 2 caixas de creme de leite e um chocolate. Esse grãozinho assim, ó, eu compro ele assim, grãozinho. Mas se você quiser, pode comprar também a barra de chocolate branco e tá usando. Não perder nenhum chocolate, que chocolate é muito caro. E agora, gente, eu vou estar levando isso aqui pro fogo e vou ficar mexendo até derreter esse chocolate todo e essa massinha aqui virar um brigadeiro. Nem tão duro e nem tão mole. Tem que ser um brigadeiro ideal. E eu vou mostrar pra vocês o ponto certinho que tem que ficar quando estiver pronto ali no fogo, gente. Bom, gente, olha só, o bolo já ficou pronto. Aqui também é o recheio que eu já deixei pronto. Eu já fiz, botei lá no freezer. Olha, gente, olha a consistência que ele fica. Consistência boa. Botei o plástico aqui em cima para não formar película. E ele fica nessa consistência, gente. E aqui é o bolo que eu já desenformei ele para poder esfriar mais rápido, que ele tem que estar frio. E parti ele no meio, gente. Aqui eu botei a parte do fundo, aqui é a parte de cima. Eu tirei um pouco aqui da casquinha, que é para poder o leite que eu fiz assim, olha, a calda de leite que eu fiz aqui, gente, colocar dentro dele. Essa calda aqui, eu coloquei água, leite em pó e leite de coco. Mas se você quiser, você pode estar fazendo ela também com 1/3 de leite condensado, o pote que você vai usar. No caso dessa garrafinha aqui que eu uso para molhar bolo. Então, se você fizer com leite condensado, você vai fazer só 1/3 de leite condensado e o resto de água. E vai misturar bem, gente. Não precisa botar açúcar porque o leite condensado já é doce, né? Aqui não, aqui eu botei umas 3 colherzinhas de chá, aquelas pequenininhas, aquelas menores, de açúcar. Só para dar uma adoçada, não precisa ficar melado porque já tem o recheio que é doce, o bolo também é doce, então não precisamos estar colocando. E aqui eu tenho 300 ml de morango, que eu lavei, piquei ele e deixei, joguei um pouquinho de açúcar aqui por cima e deixei ele aqui, ó, para estar soltando os líquidos dele aqui da calda, ó. Aí, para eu poder colocar em cima do morango, do bolo, gente, colocar em cima do bolo. E essa caldinha de morango que tem ali que soltou junto com o açúcar, eu também jogo em cima do bolo também, para poder deixar ele bem molhadinho mesmo. Então agora, gente, o que eu vou fazer? Agora eu vou bater o chantilly pra gente estar misturando com o recheio. Isso aqui fica uma delícia, gente. O meu chantilly tá bem geladinho. E agora eu vou bater aqui, gente. Então, já bati o chantilly aqui, olha. Ele já tá no ponto de bico, ó. Bem consistentezinho. Agora eu vou estar misturando o nosso creme aqui. Vou estar colocando o creme aqui dentro, esse creme todo, para misturar com o chantilly. A gente coloca ele aqui agora com chantilly para ele ficar cremoso e mais gostoso ainda, né? Porque vocês imaginam, um brigadeiro já branco com chocolate, leite condensado, aqueles ingredientes todos. E ainda mais o chantilly aqui misturado. Pronto. Vou tirar aqui, ficou na colher. Vou dar uma misturada aqui rápida junto com o chantilly. Bom, gente, então já ficou pronto aqui, olha. Tá vendo? Fica bem cremoso, ó. A gente bota o chantilly e ele fica bem cremosinho. Fica como se fosse um brigadeiro branco trufado, gente. Porque a gente coloca o chantilly e ele fica diferenciado, né? Aqui, gente, eu já desmontei o bolo, como eu falei pra vocês. Eu não coloquei a parte do fundo da forma, eu tirei. Só tô aproveitando o aro dela. Eu vou montar o bolo aqui já nesse prato mesmo. Então já aproveitei, já coloquei uma da parte do bolo aqui, né? Que o bolo a gente corta no meio para poder a gente estar recheando ele. Então a parte de baixo já tá aqui. Agora eu vou molhar com a calda, ó. Molha bem molhadinho com a calda. Pronto, deixar o metade para baixo. Tá bem molhadinho aqui, gente. Agora eu vou colocar o morango. Não é que o pessoal sabe que a gente às vezes esquece mesmo de alguma coisa. Vocês sabem que a Priscila me filma mesmo, né, gente? Ela tá ali, do lado ali da ring light ali, com
celular me filmando, né? E eu vou fazendo. E quando eu preciso de alguma coisa, eu peço pra ela. É que às vezes, né, precisa, assim, ajustar ring light. Às vezes vocês devem até ver que eu tô mexendo no celular, que às vezes fica torto, a gente tem que ajustar. É que vocês já sabem que é ela mesmo que me filma. Então, vamos espalhar o morango todo por aqui, ó. Espalhar o morango também na beiradinha. Que tem que aparecer uns morangos na beirada também, né? Olha. Cheio de morango aqui, gente. Espalhar tudo bem espalhadinho. Que é pra poder ter morango pelo bolo todo, né? Tem que ter morango em tudo. Afinal de contas, o bolo é de leite ninho com morango. Então tem que ter um moranguinho também, ó. O cheiro tá uma delícia, viu? Gente, cheiro de morango. Gente, eu amo morango. É a minha fruta favorita. Tudo que tem morango e pêssego. Eu adoro, gente. A gente sempre tem, né, uma fruta favorita. Eu gosto de todas as frutas, mas nós sempre temos uma fruta favorita, gente. E o caldinho que ficou aqui, ó, que caldo do morango, eu vou jogar aqui por cima também. Não vou estragar o caldinho do morango. Agora, gente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar o nosso creme por cima do morango aqui. O bolo bem recheado com morango e com creme. E olha só, gente, como é que ficou bem recheado. Tá vendo? Ó, ficou bem recheado mesmo com o morango e o creme, gente. E agora eu vou colocar outra parte aqui em cima. Bom, gente, então olha, coloquei aqui a parte de cima. Vou molhar aqui com leite, ó. Uma calda de leite que eu fiz. Olha como é que ele ficou, gente, bem recheado. E agora, gente, eu vou levar ele pra geladeira e ele vai ficar lá por umas 2h30, 3 horas. Ele vai ter que ficar lá para poder ele ficar bem gelado e bem consistente. Então, até daqui a pouco, gente. Eu vou botar ele na geladeira. Nosso bolo já ficou aqui, ó, prontinho. Nosso bolo gelado. Olha só, gente. E aqui em cima, gente, eu salpiquei um pouco de leite em pó, ó. Aqui em cima a gente salpica só um pouco de leite em pó. E olha só, gente, tá aparecendo os moranguinhos, olha. Tá bem recheado mesmo, muito gostoso. E agora vou cortar pra gente estar provando. E vocês vão ver que maravilha que isso aqui vai ficar, gente. Então, olha agora, ó. Vou cortar aqui primeiro. Né? Porque ele tá bem consistente mesmo, né? Porque ele tava gelando. Agora eu vou cortar aqui um pedaço. Esse bolo já tá até soltando, gente. Ele tá tão soltinho que ele mesmo já tá saindo por ele próprio. Vou pegar aqui meu pratinho aqui. E vamos pegar o pedaço do bolo. E vamos colocar aqui, ó. Eu quero deixar ele em pé, que eu quero mostrar pra vocês aqui o morango. E olha só, gente. Olha só que maravilha. Vocês estão vendo o morango aqui, ó? Olha o morango, gente. E agora chegou aquela hora boa. Vamos provar para ver o sabor. Então, ó, eu vou pegar um pedaço aqui. Com morango, né? Eu quero um pedaço com morango. E vamos lá, gente, provar. Gente, tá muito bom. Olha, tá molhadinho. Tá bem cheio de morango aqui, ó. Ó, bem cheio de moranguinho. Gente, que bom. Muito bom mesmo. Faz aí que vocês vão adorar. Vocês não vão se arrepender, gente. E faz a caldinha de leite, molha bem ele para ele ficar bem molhadinho mesmo. Agora eu vou dar um pedaço aqui pra Priscila para ela provar, que ela tá aguando, gente. Tô mesmo. Um pedaço aqui para dar para ela. Esse toque do leite em pozinho em cima deixa ele muito gostoso. Então agora eu vou mandar pra Priscila para ela estar provando. Ui, quase. E aí, Priscila, o que você achou, filha? Muito gostoso, gente. Tá de parabéns, bem fresquinho. Gente, tá bem gostoso mesmo, gente. Tá bem geladinho. Tá muito bom mesmo, gente. Não faz aí que vocês vão adorar. Olha, eu não sei se dá pra me virar pra vocês aqui.
esse pedaço aqui que tá, olha, parecendo recheio com morango, ó. Daqui a Priscila mostra aqui, olha, gente. Tá bem recheado mesmo, já a grossura do recheio, ele tá bem recheado. E esse toquezinho aqui do leite aqui deu um sabor maravilhoso também, gente. Juntou tudo, ficou um sabor maravilhoso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pode fazer que vocês vão gostar. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário lá, que eu tô lendo e respondo para vocês qualquer dúvida que vocês tenham. Mas faz, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E se tiver visita assim, quem da família comer também vai achar uma delícia. Não esqueçam de deixar o bolo bem molhadinho, que é justamente para quando ele gelar, ele ficar bem gostoso, gente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau!